Em Brasília, nós temos a primeira reunião do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde e depois, na quinta-feira, teremos a reunião da tripartite. Quero aqui saudar a Isabela, em nome dela, toda a equipe da ministra Anísia. Dizer, gente, que dos últimos passos que nós tivemos, após a aprovação da emenda condicional 127, todos tínhamos a expectativa que o Supremo já liberasse, através do ministro Barroso, mesmo no período de recesso, para que a gente pudesse se organizar, ou seja, suspendesse os efeitos da liminar, pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos, nós queremos para todos, mas para o setor público, os filantrópicos e os que têm 60% de atendimento SUS, mesmo sendo privados, que esta foi a grande conquista de um debate, de uma construção muito madura entre essa deputada, a deputada Carmen, a deputada Alice Portugal, nossa relatora, e o deputado Mauro, o autor da proposta de emenda constitucional. Por que conseguimos inserir esses 60%? Porque não conseguimos tramitar na Câmara e nem no Senado as duas iniciativas, uma delas de minha autoria, ainda de 2021, que trata da desoneração da folha para o setor privado. O país tem 17 segmentos com a folha desonerada, desde a indústria calçadista, ou seja, os calçados que estão nos nossos pés, a confecção das nossas roupas, ao setor de comunicação, à indústria de automóveis. Se o setor saúde é um setor essencial e vital para o país, eu não vejo nenhuma contradição em defender a desoneração da folha para essas instituições, porque esses 17 segmentos estão desonerados na justificativa da manutenção da empregabilidade, ou seja, dos postos de trabalho. E nós temos sim na rede privada postos de trabalho importantíssimos para a enfermagem. Nós temos homens e mulheres, enfermeiros, técnicos, auxiliares, que lá atuam e que também precisam ter o seu piso salarial implantado. Então, a nossa caminhada continua na defesa do debate da desoneração da folha, que não vencemos no ano passado, mas o projeto está lá, muito bem discutido pelo deputado Pedro Westphalen, ouvindo todos os segmentos do setor privado da área da saúde, implementado e com a apresentação de um substitutivo. O mesmo tem no Senado Federal, que o nobre senador Isalci também apresentou para que a gente ganhasse tempo, ou seja, o projeto que tramitar primeiro, se este for o entendimento, será o projeto que passará então a vigorar. Os dois são muito parecidos mesmo, porque os dois têm a mesma intenção, o nosso da Câmara e o do Senado Federal. Se conseguirmos aprovar a desoneração da folha, eu não conheço outro mecanismo para ajudar os profissionais da enfermagem deste setor, sem que seja através da desoneração da folha. Aí vamos olhar o momento que estamos vivendo. Castanha, a Líbia, a Solange, a Shirley, todos e todas conhecem todos os encaminhamentos que foram feitos no ano passado e que não abandonamos neste ano de 2023. Tão logo aprovamos, para a gente encurtar a narrativa, tão logo aprovamos os textos da proposta de emenda constitucional, agora emenda constitucional 127, comunicamos à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, e deixamos um expediente informando, porque ela não tem autoridade sobre a liminar do ministro Barroso. As entidades entregaram ao ministro Barroso também um documento formalizando que temos a emenda constitucional 127, e nós também entregamos e pedimos que fosse protocolado nos documentos a proposta de emenda constitucional 127. O que nós precisamos, gente? Paralelo a isso, ainda a indicada ministra, agora a ministra Anísia, ainda o indicado colega deputado Alexandre Padilha, agora ministro, ao presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e ao presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, enviamos um expediente informando da emenda constitucional 127, que é a que vai assegurar, está assegurando os recursos dos fundos especiais. E aqui quero fazer mais uma vez
um registro ao nobre deputado Mauro Benevides, que desde o começo nos orientava, lá no mês de março, abril, maio, vamos garantir fontes, temos que ter fontes mais seguras. Conseguimos, através dessa proposta de emenda constitucional de autoria dele, aprimorada com a inclusão, então, de que, além daquilo que estava no texto original, também pudéssemos incluir 60% daqueles trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, mas que está contratualizado com o SUS e que atende mais de 60% dos usuários. Um exemplo claro disso são os serviços de hemodiálise. A grande maioria deles atende 90% SUS e são privados. 80% SUS e são privados. Não tem aquela característica da filantropia como os hospitais filantrópicos. Então, os recursos estão assegurados e nesses expedientes que nós enviamos, nós sugerimos o grupo de trabalho. Eu já conversei daí na condição de deputada secretária de Estado com o nosso secretário executivo, doutor Jurandir. Vou levar para a pauta de amanhã da nossa reunião, a ministra Anísia deverá estar conosco, e estarei pautando a importância do GT. Mas o GT tem uma finalidade só, minha gente. Uma única finalidade. E não mais do que esta, que é definir para cada unidade da federação, para cada município, qual é o valor correspondente lá do GT que eu presidi, que o ministro Padilha foi o relator, qual é o impacto financeiro, qual é a diferença para os funcionários de cada um dos mais de 5 mil municípios que nós temos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Se lá um enfermeiro, no município A desse país, ganhava R$2.000, aquele município precisa tem 5 enfermeiros, vai pegar 2.750 e multiplicar por 5. E assim sucessivamente. Isso vale para os municípios, isso vale para os estados, isso vale para a União e para o DF. Estou falando dos serviços públicos. Nos serviços filantrópicos, nós temos do GT, validado pelo Ministério do Trabalho, eu fiz um ofício na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, um pedido ao Ministério do Trabalho que validasse os dados por CNPJ. Se vocês me perguntarem qual é esse dado, nós temos levantado CNPJ por CNPJ de hospital filantrópico deste país, independente de onde ele esteja localizado, qual era o valor lá atrás, antes de abril, qual era o valor do piso salarial do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e da parteira, qual é o valor que precisamos para complementar. Os cálculos são matemáticos e muito simples de serem executados. E o mesmo vale, então, para quem tem 60% ou mais do SUS, que a gente tem o mesmo critério. Então, eu vou estar pautando, porque a única forma, na minha leitura, de que esse recurso chegue na ponta para cada enfermeiro, técnico, auxiliar, ele deve ser transferido de forma carimbada. Ou seja, repito, qual é o impacto município a município no conjunto dos seus profissionais da enfermagem, hospital filantrópico por hospital filantrópico no conjunto dos seus profissionais da enfermagem e nos serviços com 60% ou mais de atendimento SUS. Não consigo imaginar qualquer outra forma. Isso não pode ser repassado por estímulo a programas, por ampliação de oferta de serviço, porque caso contrário, e o deputado Mauro foi muito feliz. A emenda constitucional diz exatamente isso. Ela garante que esse recurso deva ir para a garantia do piso da enfermagem. Não pode ir para outro programa ou outros programas e serviços que se pense de forma a aumentar o repasse no bolo geral dos repasses da atenção básica ou na média e alta complexidade para os filantrópicos, que caso, se isso vier a acontecer, eu tenho muito medo e muita preocupação que não chegue no destino. Qual é o destino? Os profissionais da enfermagem do país que estão com seus vencimentos abaixo do que está na nossa lei, na Lei Nacional do Piso da Enfermagem. São essas as minhas colocações, a nossa luta continua, a nossa caminhada continua e contem sempre
com esta deputada, enfermeira e gestora, porque acredite, a minha responsabilidade também aumenta na condição de gestora nesta luta e nesta caminhada. Por isso eu tenho dito em Santa Catarina, não estou deixando o parlamento, estou licenciada porque acredito sim que além de fazermos as leis, temos que garantir o cumprimento. E como autora da lei dos 60 dias de acesso aos pacientes com câncer para cirurgia, quimio e rádio, de 30 dias dos exames e uma luta de minimizar os sofrimentos, eu não poderia me furtar de um convite e de um desafio, que é retirarmos 105 mil pacientes em Santa Catarina da fila de espera para cirurgias, que não são as cirurgias de urgência, são cirurgias que aí também tem um pouco da oncologia misturada, que é tempo sensível, que a gente tem que separar e já estamos separando, e 117 mil pacientes na fila de espera para consulta especializada, além da discussão e dos encaminhamentos com o piso da enfermagem. Então, estou em Santa Catarina, mas estou em Brasília e vou continuar com vocês nesta caminhada. Estou à disposição para compor o GT, se assim for entendido por parte do Ministério da Saúde ou por parte do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, ou representando a nossa Câmara Federal na condição de deputada licenciada e gestora, sendo a única enfermeira que acompanhou da Câmara todo esse processo. Mas aqui vai um registro a todos os deputados e deputadas, porque se não fossem todos os deputados e deputadas, todos os senadores e senadoras, nós não teríamos tido toda aquela caminhada maravilhosa, gente. 2 emendas constitucionais em um ano, em menos de um ano. Presidente Arthur, sempre a nossa gratidão. Presidente Pacheco, sempre a nossa gratidão. E em seu nome, presidente Pacheco, todos os senadores e senadoras, e em nome do presidente Arthur, os nossos deputados e deputadas, mesmo aqueles que votaram diferente, porque os que votaram diferente não colocaram obstrução, não geraram dificuldades para que a gente agora tivesse também, por último, a nossa emenda constitucional 127. São 3 categorias que estão na Constituição Federal: o professor, o agente comunitário de saúde e endemias e os profissionais da enfermagem com piso definido, e esta é a nossa luta e esta é a nossa caminhada. Muito obrigada e estou aqui à disposição e parabéns.